que o Senhor nos dá de estar presente na casa dele, louvando e adorando. E eu peço para os irmãos que trouxeram suas Bíblias abrirem em Lucas 19. Aleluia, glória. Damos graças A partir do verso 1. glórias a ti, meu Deus. Glória a ti, meu Pai. Ouve, Senhor, glória. Deus, maravilha, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor é meu pastor. Verdade. Lucas capítulo 19, versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém. E a palavra diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se não alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Em Lucas 19, nós temos a história de Zaqueu. Zaqueu, como diz a palavra, era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. Só que Zaqueu, ele era conhecido por cobrar impostos muito altos. E ao mesmo tempo que ele cobrava esses impostos altos, ele também pegava uma parcela para si. E para os judeus, para o povo, ele era a representação do pecado. Ele trabalhava com os romanos, ele cobrava impostos muito altos e ele tirava muitas oportunidades dos pobres. Mas quando Zaqueu vê Jesus, ele decide que ele quer abandonar tudo, porque ele quis conhecer não o Filho do Homem, não somente um homem que passava pela cidade, mas ele quis conhecer o Filho de Deus. Ele quis adorar Jesus, porque como que a gente vai subir em cima de uma árvore só para ver Jesus passar? Quantas pessoas só seguiam a multidão por seguir? Mas Zaqueu não. Zaqueu falou: se eu não posso enfrentar a multidão, se eu sou muito baixo para essa multidão, eu vou dar o meu jeito, mas eu vou ver ele passar. Então, que a gente possa, dentro da nossa dificuldade, mesmo a gente sendo baixinho como Zaqueu, que a gente possa falar: eu vou dar o meu jeito, mas eu vou adorar. Maravilhoso Deus, meu Pai. Senhor, nós possamos, Pai, entregar a nossa adoração a Ti, Pai. Uma adoração, Pai, que vem de Jesus a Ti, Pai.
me chamou muita atenção quando eu estava estudando essa palavra que o Senhor me deu foi que quando Zaqueu subiu na árvore, ele não se importava quem ia ver, quem ia julgar ele. Ele só se importava em ver Jesus. E eu penso comigo que ele pensava assim: eu vou subir porque eu quero olhar ele, mas eu quero que ele olhe para mim também. Eu quero que ele olhe e ele veja que eu estou aqui não por homens, não pelo que os outros homens acham de mim, mas eu estou aqui para que ele olhe para mim, veja que eu estou adorando a ele, que eu estou buscando ele. E quantas vezes a gente não é assim? A gente fica adorando o Senhor, a gente adora o Senhor
chama, Ele está lá. E a gente possa ser gratos por isso. Ser gratos porque o Senhor, Ele olha pra gente. Ele cuida da gente. A gente pode não saber, pode não perceber, mas Ele está lá. Porque, assim como Zaqueu, a gente busca por Ele. Nós estamos atrás dEle, glorificando o nome dEle. Então, que nós possamos continuar sendo Zaqueu, buscando cada vez mais o Senhor, mesmo com uma multidão por aí nos impedindo de chegar perto, que a gente possa dar um jeito e falar: Senhor, não importa essa multidão, eu vou buscar o Senhor, eu vou subir na figueira, eu vou olhar para o Senhor, porque eu sei que o Senhor também vai estar no lugar certo para olhar para Ele. Então, que a gente possa sempre agradecer o Senhor por estar lá por nós, nos momentos certos, nos lugares certos. A gente pode não saber quando vai ser esse momento desse nosso encontro com Ele, mas Ele vai saber, porque Ele já preparou tudo. Então, os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas têm a oportunidade de receber. Eu não sei.
Mas no momento em que ele conheceu Jesus, ele falou: se para qualquer pessoa que eu fizer algo mal, eu vou retribuir 4 vezes mais. Porque o Senhor me mostrou que eu posso não ser o mais justo, mas por Ele eu vou ser justo. Pelo amor de Jesus, eu vou ser justo. Por Ele eu vou me tornar digno de ter. Então que a gente possa estar buscando o Senhor cada vez mais. Amém? Oremos pelas ofertas. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de ser tocado, louvor e bendito do seu nome, Pai. Senhor, Pai, abençoe os seus filhos, sua verdade, e contribuir para a obra do Pai. Senhor, o Senhor possa vir e retribuir 100 vezes mais a vida de cada um, Pai. Oh Deus, porque o Senhor sabe que faz vontade, Pai. Abençoe também aquele que também não teve a oportunidade, Pai. Abençoe também, porque o Senhor sabe o que faz, Pai. O Senhor sabe a dificuldade de todos, a dificuldade de cada um, Senhor, o Senhor é o Pai. Oh Deus, Pai, obrigado por este culto maravilhoso, maravilhoso, Pai. Porque se fôssemos para voltar para casa agora, voltaríamos cheios de alegria, Pai, cheios da tua graça, Senhor. O Senhor então possa vir abençoar a tua serva que irá vir aqui à frente, Pai. Que não seja somente ela aqui em cima, Pai, mas que seja o teu Espírito guiando ela, Pai. Que não sejam palavras vazias, Pai, do homem, mas que sejam os seus ensinamentos diante deste altar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Amém. Salve da igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Graças damos ao nosso Deus por tudo que o Senhor é em nossas vidas, por esse louvor maravilhoso. Deus opera no meio dos louvores. Glória a Deus. No meio dos louvores o Senhor cura, no meio dos louvores o Senhor liberta, no meio dos louvores o Senhor atua, quebra algemas, e Deus mais uma vez, operou maravilhosamente, no meio dos louvores. Eu gostaria de pedir à amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que abrisse as nossas Bíblias, a santa palavra do nosso Deus, no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 17, e do primeiro versículo a seguir. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ele nos chamou, Ele nos encontrou no lamaçal do pecado, e nós precisamos reconhecer isso todos os dias da nossa vida, reconhecer da onde Ele nos tirou. 1 Reis 17, no livro de 1 Reis, no capítulo 17 e no primeiro versículo a seguir. Amém? Toda amada igreja encontrou, para a glória de Deus? Então nós vamos estar lendo a santa e gloriosa palavra do Senhor, que diz assim: Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que beberás do ribeiro, e eu, o Senhor, tenho mandado os corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que depois de muitos dias o ribeiro se secou,
porque não havia chuva na terra. Amém? Podeis vos assentar em nome de Jesus. Glória. Essa é a palavra que o Senhor traz para as nossas vidas neste culto, nesta manhã. Aleluia. Ele nos deu força e graça para estarmos aqui na casa de Deus. Amém. Fique você sabendo e eu sabendo que nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Poderíamos estar no UPA, poderíamos estar, às vezes chorando, gemendo, com uma dor, com desespero, mas Ele nos deu a oportunidade de estarmos na casa de Deus. E só dele ter nos dado essa oportunidade de estar aqui, nós já temos 1 milhão de motivos para glorificar e exaltar o Senhor. Porque nós vivemos em tempos difíceis, que poucos são aqueles que querem adorar e servir a Deus. Fique nós ciente disso. Nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter a consciência do que é servir a Deus. Nós precisamos ter a consciência do que é um compromisso com Deus. E Ele veio através do louvor, da santa ministração, já na abertura do culto, nos ensinando que nós temos que fazer qualquer sacrifício, irmã Raimunda, para estar na casa de Deus. Nós temos que aproveitar, julgar a oportunidade que Ele nos dá de estarmos na casa de Deus. E quando nós fazemos isso, sacrificamos para Deus, nós não gostamos de sacrificar. Nós gostamos de receber, mas de sacrificar nós não gostamos. Mas ninguém chega a Deus sem sacrifício. Todos nós precisamos trazer no altar de Deus o nosso sacrifício. Oferecer a Ele o sacrifício de adoração. Trazer nas nossas mãos o sacrifício e dizer: Senhor, aqui está o meu sacrifício nesta manhã. Cada um de nós sabemos o que nós temos sacrificado em nome de Jesus. Eu não sei o seu, você não sabe o meu, mas o Senhor, Ele disse para nós que nós precisamos sacrificar. Desde o início teve o sacrifício, e até o final teve também o sacrifício. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi o nosso maior sacrifício. E nós temos aqui essa palavra que Deus nos traz, que fala sobre o profeta Elias. É um homem, eu estava estudando, lendo ali sobre Elias, o tipo de homem que era Elias, o tipo de pessoa, o tipo de ser humano que era o profeta Elias. Primeiro começa dizendo que ele era um homem, um profeta bem solitário. Ele não era uma pessoa que tinha ali um vasto campo de amigos. Ele era uma pessoa, um homem que ele tinha ali uma certa, vamos dizer, solidão, mas não solidão na palavra de estar sozinho, mas aquela pessoa que não tinha muitos amigos. Era uma pessoa que procurava sempre estar na presença de Deus. E quando nós procuramos sempre estar na presença de Deus, nós vamos ser pessoas de poucos amigos. Vamos falar junto? Poucos amigos. Poucos amigos. Até porque Elias, ele era um homem que ele trazia a verdade de Deus dentro dele. E por trazer essa verdade de Deus dentro dele, e passar, irmão Silvinho, o que Deus ordenava para ele, era um dos, vamos falar junto? Era um dos motivos que ele não tinha tanto amigo. É verdade. Ele não tinha. Tinha só Elias de profeta? Não. Tinha muitos profetas ali em Samaria. Muitos profetas. Mas mesmo no meio de uma grande multidão, como Deus usou a serva dele, a irmã Rafa, tem sempre um que faz a diferença. Jesus. Tem profetas e profeta. Meu Deus. E Elias era o profeta. É verdade. Ele só era o profeta. E no meio de tanta idolatria que o
o povo de Deus estava vivendo naquela época, hoje não está, né? Hoje não tem idolatria no meio do povo de Deus? Não tem, né? Então tá bom. Então naquela época, né? Tinha muita idolatria. Não é diferente de hoje, irmãos. Dos nossos dias atuais, irmã Vera. Tinha tanta idolatria que o povo de Deus se esqueceu do próprio Deus. Verdade, meu Deus, verdade. Mas Elias era o profeta. Ele estava vendo tudo acontecer ali no meio do povo. Ele estava vendo que o povo estava se perdendo no meio da idolatria. Há um grande perigo de nós nos perdermos, irmãos. Em todos os sentidos da nossa vida, Deus me trouxe hoje aqui para adorá-lo e para me dizer: é perigoso você se perder de mim. É muito fácil se perder de Deus. Eu, você, a igreja se perder de Deus. Mas como assim? Não estou entendendo o que Deus está falando comigo. Deus está dizendo assim: olha, presta bastante atenção no que está acontecendo à sua volta, à minha volta. Presta bastante atenção nos acontecimentos atuais da humanidade. Presta bastante atenção no que você fala, no que você ouve, no que você vê. Presta bastante atenção, porque você pode se perder de mim. E os nossos irmãos ali se perdeu de Deus. Como que eu posso me perder de Deus? O primeiro ponto é quando eu começo a me conformar com os acontecimentos. Eu começo a dizer que, olha, mas é assim mesmo, o mundo está assim mesmo. Que nem eu cheguei, meu esposo trouxe, nossa, você viu, né? O homem, o filho de 14 anos, só para você, dentro da mensagem, não estou saindo da mensagem. Um menininho, uma criança de 14 anos, tocou o pai, a mãe e o irmãozinho e matou. Matou. Uma criança de 14 anos, um jovenzinho de 14 anos. Então nós olhamos para esses acontecimentos com nossos irmãos ali em Samaria e começamos a achar normal, que está normal, que o ser humano está realmente cada dia pior. Mas o Senhor diz na santa palavra dele, ele olha para mim e para você hoje e diz assim: ó, não vos conformeis, vamos, não vos conformeis com este mundo. Aleluia! Eu não posso olhar para uma situação, irmão e irmã, e me conformar com ela. Dizer está assim mesmo, mas fulano largou, casou, não sei o que, não sei o que. Ah, mas está assim mesmo, é assim, a gente tem que entender. Não, nós não temos que entender, nós temos que não nos conformar. Porque a partir do momento em que eu me conformo, é o primeiro passo para eu me perder de Deus, pastor Edson. É o primeiro passo, irmã Lúcia, para eu me perder de Deus, porque aí vai entrando dentro de mim o conformalismo. Eu vou me conformando com tudo, eu vou comendo tudo que me dão, eu vou bebendo tudo que me dão, eu vou enfiando a goela abaixo tudo que me dão, e eu vou tomando desse veneno chamado conformalismo. Eu me conformo com tudo. Tudo eu me conformo. Tudo pode. Pode conversar no culto, pode andar no culto, pode rir no culto, pode ver telefone no culto, pode, sabe, tudo pode. Então a gente vai se alimentando disso. Quem está entendendo o que Deus está falando? Nós vamos nos alimentando disso. Nós vamos comendo isso, na verdade, vamos bebendo isso, e nós vamos nos conformando com esse conformalismo de que tudo pode. Pode subir no altar, pode mexer nas coisas consagradas do Senhor, pode falar, pode mexer, pode subir, pode andar, pode conversar, pode fazer o que você quiser. E eu vou me conformando com isso, você vai se conformando como igreja, e nós vamos nos perdendo de Deus.
O que é se perder de Deus? Quando o que Deus fala já não me comove mais. Quando o que Deus trata comigo já não me comove mais. Quando eu ouço a palavra, ela já não me confronta mais. Quando eu ouço o louvor adorando a Deus, eu sinto que eu estou louvando, irmã Vera, da boca para fora. É sinal que eu me perdi de Deus. Meu Deus. É sinal que eu me perdi de Deus. Quando é a hora do culto e eu digo, hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado, hoje eu não vou no culto porque eu tenho que visitar alguém, hoje eu não vou no culto porque meu filho está assim, hoje eu não vou no culto porque está assado, porque não sei quem vem, porque fulano vem, porque fulano... É sinal que eu me perdi de Deus. É sinal que eu me perdi de Deus. Choveu, eu não vou, está frio, eu não vou. É sinal que eu me perdi de Deus. Deus não se perde de mim, mas eu me perco dele. Então o Senhor está dizendo, serva, fala para a minha igreja, e eu falo para você também, que é para mim a palavra, dizendo, tome cuidado com o conformalismo para você não se perder de mim. Porque nós começamos a nos perder de Deus. E nós vemos que aqui, esse povo estava exatamente assim. Se perdeu de Deus. Se perdeu de Deus. Não temia mais a Deus. Aquele povo que Deus tirou lá do deserto, tirou lá do Egito, atravessou o deserto com eles, e Madeira já não cria mais no poder dele, já não cria mais na santidade dele. E aquele povo já se conformava de tal maneira com o acontecimento daquela época, daquela situação, daquela cidade, daquele país, daquele mundo, que eles já não reconheciam mais o poder de Deus. Eles já não reconheciam, se perderam de Deus. Perdeu o rumo de Deus. Perdeu o cheiro de Deus. Perdeu a essência de Deus. Que eles começaram até mesmo a adorar a Baal. Sabe aquela coisa? Não faz mal, não tem importância da joia? Sabe? Eu vou, não faz mal. O Senhor está dizendo, faz mal sim. Você se perde de mim. Ah, não tem importância. O Senhor está dizendo, tem importância sim. Amanhã ou depois nós vamos ter a consequência dos nossos atos. Porque esse povo, nossos irmãos, tiveram a consequência. E tudo que nós fazemos contra a vontade de Deus, tudo que nós fazemos contra a lei de Deus, tudo que nós praticamos contra os princípios de Deus, nós vamos ter consequência. E eles adoravam tanto, eles se perderam tanto de Deus, que eles começaram a dizer que Baal e Azera é que mandava chuva, é que dominava o sistema todo, dominava o vento, dominava a água, dominava, tudo estava no controle de Azera, tudo estava no controle de Baal. Olha, irmãos, o que é se perder de Deus? Se perder de Deus é amanhã você está lendo horóscopo. É a mesma coisa, só para você ter ideia. Irmão Ivan, deixa eu ver aqui o que está falando, como que vai ser meu dia, só para você entender o que o povo estava fazendo. Peraí, irmã, deixa eu ver aqui o que está falando. Está falando que vai ser isso aqui. É se perder de Deus. Se perder de Deus é você não abrir a Santa Palavra. Você só abre ela no domingo, quando está na casa de Deus, porque você está aqui e você vai ficar com vergonha se você não abrir. Isso é se perder de Deus. Quem sente a presença de Deus? Aleluia! Isso é se perder de Deus. E ele estava nesse ponto. Eu vou fazer uma reza aqui para Zer fazer chover. Eu vou fazer uma reza aqui para Baal fazer chover. Eles estavam nesse ponto. Se perderam tanto de Deus que chegou nesse ponto. O conformalismo entrou tanto na vida deles que chegou nesse ponto. De clamar a Baal, de clamar a Azera, de clamar
ao Deus de barro, de pau, de ouro, de prata, de bronze. E foi se perdendo de Deus. Só que no começo, em que nós estamos nos perdendo de Deus, parece que não está acontecendo nada. É assim ou não é? É assim. Irmã Conceição, parece que está tudo bem. A gente não consegue enxergar a distância entre nós e Deus. Nós só vamos enxergar a distância entre nós e Deus se o Espírito Santo de Deus estiver agindo na nossa vida. Aleluia. Porque Ele vai dizer para mim e para você: você está distante de Deus. Ore mais, busque mais, consagre mais, clame mais, louve mais, ajoelhe mais, peça mais. Então no primeiro instante parece que está tudo bem, irmãos. Você leva uma vida normal, natural. Você está tão natural que você não percebe que você está distante de Deus. Vamos falar junto? Naturalidade. Você se torna natural, eu me torno natural como qualquer ser humano que vive em cima dessa terra. E o que Deus está dizendo para mim e para você é: você não é natural. Meu Deus. Aleluia. Eu não sou natural. Porque quem é natural, espiritualmente falando, só enxerga o que é natural. É natural. Aconteceu isso, Rô. É natural, Rô. Não, é natural, mãe. Nós vamos nos bebendo desse conformalismo. É um veneno, vamos falar junto: veneno. Chamado conformalismo. Você se conforma com tudo. Eu me conformo com tudo. E Elias, vendo essa situação ali, porque tem sempre aquele, irmãos, que não se conforma. Tem sempre aquele que não aceita. E o que não aceita, não se conforma, irmão Silvinho, é os de poucos amigos. É verdade. Você tem muito amigo? Então você é um conformador. Você se conforma. Mas presta bastante atenção. Quando você é daquele que diz: não é assim, eu não aceito porque não é assim, eu não aceito porque Deus não falou assim, eu não aceito porque está escrito assim. De maneira, quando a gente começa a bater assim como Elias, minha filha, começa todo mundo perseguir. Tanto é que Elias foi o profeta mais perseguido. Todo mundo perseguia Elias. Todo mundo perseguia Elias. São de poucos amigos, irmão. O que nós temos é pouca amizade e muito perseguidor. Meu Deus. Poucos amigos e muito perseguidor. Elias, por quê? O Senhor está falando, o Espírito Santo está falando assim: porque você bate de frente. É verdade. Você vai bater de frente? Não, mas a palavra não está escrito assim, não. Nunca mais conversa com a pessoa ignorante. É assim que você é chamado, é assim que eu sou chamado. Elias. Então, quando Elias olha, e ele não se conforma com aquilo, ele não tinha tomado veneno, conformadismo. Eu não vou beber desse veneno. E o Senhor está dizendo para mim e para você: não beba desse veneno. Não beba desse veneno. E Elias abre a boca e diz assim: olha, eu vou falar uma coisa. Se vocês estão dizendo que Azer, se vocês estão dizendo que Baal, se vocês estão dizendo que são aí os políticos para a nossa era, tá? Se vocês estão dizendo que são aí os homens que vai dar jeito no mundo, então eu tenho uma palavra para vocês. Elias falou: então tá bom, então que eles façam o que tem que ser feito. Se vocês se perderam de Deus, se vocês não querem a Deus, então agora vocês vão estar na mão dos ídolos. Eles vão ter que fazer para vocês. Eles vão ter que curar vocês. Eles vão ter que alimentar vocês. Eles vão ter que guardar vocês. Não é eles o Deus de vocês? Então tá bom, então agora eu entrego vocês na mão deles. E eu falo uma coisa, Elias falou: não há de chover nem há de haver orvalho, porque em nome do Senhor, em cuja presença eu estou. Glória! Um desafio, irmãos. Quem tem Deus desafia. Deus. Quem tem Deus desafia. Aquele que não bebe do veneno chamado conformalismo, ele desafia. Elias falou: vocês estão rendendo glória a eles? Vocês beberam
Então agora você vai depender deles. Vocês não pedem para eles, então agora você vai ter que pedir chuva. Meu Deus. Vocês vão ter que pedir orvalho. Vocês vão ter que pedir saúde. Vocês vão ter que pedir livramento no trânsito. Vocês vão ter que pedir livramento dos seus filhos. Vocês não vão mais entrar na casa de Deus, vocês vão entrar na casa dele para adorar ele. Autoridade, irmãos. Autoridade de quem não se conforma. Autoridade de quem abre a boca e fala: glória a Deus, eu sirvo a um Deus vivo. Aleluia! Eu não me conformo. Glória a Deus. Eu sirvo um Deus que me envia socorro. Elias sabia o tempo inteiro: Emerson, sou eu que envia o socorro. Ele sabia que não havia outro a não ser o Deus que ele servia, que podia ajudar aquele povo. E Elias olhava para o povo e perguntava: gente, Deus tirou vocês do Egito. Gente, Deus fez vocês atravessar o deserto. Gente, Deus curou vocês. Deus abençoou vocês. Gente, por que vocês se perdem de Deus? Deus trouxe vocês para a terra prometida. E dentro da terra prometida vocês estão negando a Deus. Irmãos, irmãs, nós estamos com a bênção na mão, com a cura na mão. Deus curou, Deus salvou, Deus libertou, Deus fechou a cova. E ainda assim na terra prometida eu nego o nome dele. Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus fez, tá? Fez hoje, livrou eu hoje, amanhã eu estou negando o nome dele. Deus me abençoou hoje, amanhã eu estou negando o nome dele. Era assim que Elias olhava e enxergava o que aquele povo estava fazendo. Deus operou hoje, amém por isso. Amanhã eu estou lá para Baal. Eu estou lá arrastando o pé lá para Baal. É disso que Deus está falando, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Deus está falando de uma aliança verdadeira com ele. Glória a Deus. E Elias olha e fica furioso. Deus quer que eu olhe, você olhe e fique furioso também. Deus não quer que você e eu analise o pecado. Ah, tá, né? Deus entende tudo. Deus está dizendo: eu não entendo nada não. Se você é crente, não coloca a palavra na minha boca. Deus está dizendo. E a gente coloca a palavra na boca de Deus, né? Porque a gente se conforma, bebe do conformalismo e quer também que Deus beba do conformalismo. Elias não fazia isso. Elias ia de frente. Elias falava a verdade. Eu não me conformo, está errado. Não está certo o que você está fazendo. E quando o Senhor olha e vê que Elias solta essa palavra, ele libera essa palavra, o Senhor falou: bom, eu vou ter que entrar em ação. Então o Senhor está dizendo assim: pô, libera a palavra que eu entro em ação. Oh, glória! Deus está falando assim, igreja: libera a palavra e eu entro em ação. Aleluia! Libera a palavra da sua boca e eu entro em ação. Mas para Deus entrar em ação, eu e você precisamos liberar a palavra da nossa boca. Você tem coragem? Glória! Eu tenho coragem. Ângela, você tem coragem de abrir a boca? Senhor, eu vou falar. Eu vou falar no teu nome. E o Senhor vai agir. Quando Elias abre a boca e fala: não vai chover, vocês vão ter que agora pedir para esse Deus aí que vocês estão pedindo para ele. Deus olha e fala: bom, ele abriu a boca, agora eu vou ter que agir. Meu Deus! Deus só vai agir a hora que eu abrir a boca. Deus só vai agir na hora que você abrir a boca, a hora que eu abrir a boca. Irmão, Deus só vai agir a hora que nós abrimos a boca. Se Elias fica quieto, nada ia acontecer. O conformalismo ia continuar igual, a idolatria ia continuar igual, o pecado ia continuar igual, a imundícia ia continuar igual, e matéria, tudo ia continuar igual. Mas quando Elias abre a boca e diz: então, nós vamos ver quem é Deus. E quando Elias abre a boca e diz: então, você vai ter que servir esse Deus agora. Então é esse Baal que você vai servir agora. Você está na mão dele agora. Eu sinto a glória de Deus. Eu sinto o agir de Deus. Ele diz: então é para ele que você vai pedir agora. Você está na mão dele, você vai pedir dele agora. Porque você negou o Deus que te tirou do Egito. Você negou o Deus que atravessou o deserto com você. Você negou o Deus que te salvou. Você negou o Deus que te
Você já elegeu o Deus que você serve? Eu já elegi o Deus que eu sirvo? Então pronto, está aqui dentro, ninguém tira. E o Senhor ouve como Elias liberou a palavra. Eu vou ter que agir. Eu vou ter que entrar. Aleluia. Aí o Senhor olha para ele e fala: Elias, então vem aqui, vou falar uma coisa para você. Irmãos, isso é intimidade com Deus. A pessoa que é íntima com Deus, irmãos, acontece. Eu sou prova viva disso. E eu creio que tem muitos aqui prova viva disso. Sem abrir a boca, Deus não age. Tem que abrir a boca e liberar a palavra. Elias vem aqui. Vai para o deserto ali. Fica ali. Que eu já ordenei. Aleluia. Vamos falar junto, eu já ordenei. Eu já ordenei. Deus conhece tanto você e eu que Ele sabe que vai sair da sua boca antes de você. Meu Deus. Oh, glória. Bom ou ruim? Aí. Bom ou ruim, irmão Alex, ele já sabe o que você vai falar. Antes da palavra sair, ele já sabe o que nós vamos dizer, Mandelaide. E ele sabia, ele conhecia Elias. Ele falou: Elias não vai se dobrar. Elias não vai se conformar, ele não vai beber esse veneno. Elias, eu já ordenei os corvos que sustente você ali. E lá tem um riachinho. Você vai beber daquela água, daquele riachinho. Você vai alimentar a sua sede. E de manhã, vamos falar junto, de manhã, eu vou enviar a provisão. À tarde, eu vou enviar a provisão. Viu? Mas não tinha milhões de pessoas lá passando fome? Não tinha um monte de gente lá passando sede e necessidade? Mas aquele que não nega os princípios de Deus jamais sente fome e sede. Fica lá na beira do riachinho querido lá, que eu vou dar água para você. Jesus. E sabe o que é mais tremendo? Deus manda Elias para onde? No deserto. Em pleno deserto. Vamos falar junto? Em pleno deserto. Deus mandou Elias. Eu ouvi você falar que não vai haver chuva nem orvalho. Você falou e eu entrei em ação. Fechei o céu. Está fechado. Mas você não. Você vai beber e comer. Vai que eu vou te sustentar. Oh, glória. Aleluia, Senhor. O mesmo deserto que Deus sustentou o povo séculos atrás. Meu Deus. Glória a Deus. Séculos atrás Deus tinha sustentado uma nação. É verdade. Não teve naquele deserto. E hoje, aquela nação que estava na terra prometida estava negando o poder de Deus e se prostrando a deuses estranhos. Mas o Senhor olha para Elias e diz assim: volta lá no deserto. Porque é no deserto que eu dou a provisão. Oh, glória! É no deserto que eu entro a provisão. Pode voltar para lá, Elias. Volta no deserto. Irmãos, não tenha medo do deserto, irmãos. Se houver necessidade de Deus te mandar para lá, por um motivo ou outro, na sua vida e na minha vida, Ele está dizendo: não tenha medo, porque lá eu te sustento. Lá eu te guardo. Aleluia. Lá eu te abençoo. Oh, glória! Pode voltar tranquilo. Pode voltar tranquilo para o deserto. Porque eu estou lá. Aleluia! Ele tomava daquela água. Imaginei na sua mente aquele ribeirinho. Aquela coisinha pouca. Deus está falando agora com os olhudos. Tem os olhudos aqui hoje? O que é zoiudo, Iberice? Não entendi. A pessoa zoiuda, se Deus manda ela para o ribeirinho, que mina a irmã dela, aquela botina, aquele ribeirinho, aquela. Irmão G, corria aquela fiozinho de água. Pensa aí na sua mente. Aí o zoiudo fala: isso aqui, o Senhor me trouxe para cá. Estou achando que o Senhor ia me dar um mar. Meu Deus. Estou achando que o Senhor ia me dar um oceano inteiro.
o pacífico de preferência. Essa é a pessoa zoiuda. Ela não se conforma com o ribeirinho, ela quer o mar inteiro. Meu Deus. E o Senhor está dizendo, você não precisa do mar inteiro. Bebe nesse ribeirinho aí que eu dei. Oh, glória! Você não tem passado nem sede, nem fome. Aleluia! E recebe o que Deus tem preparado. Emerson, meu filho, bebe nesse ribeirinho aí. Bebe nessas potinhas. Está só me engano? O Senhor falou, mas você está sentindo sede? Não. Potinha mesmo. Você está sentindo fome? Não. Nunca espere que Deus vai dar um mar nem para mim nem para você. Porque com a nossa soberba, com o nosso orgulho, nós morremos afogados e arrastando milhões para morrer junto com a gente. E ir para as profundezas. Então ele diz para Elias, vai. Elias chega em pleno deserto. Mas Elias foi tranquilo porque ele pensou com ele assim. Não diz a palavra, mas penso eu. Pô, o Deus que eu sirvo é o Deus que tirou o povo dele lá do deserto. Tirou do Egito, atravessou o deserto, fez o mar abrir, fez a rocha sair água, mandou codorniz, mandou maná. Então eu estou tranquilo porque eu estou na mão de Deus. Olha para sua mão e levanta para cima e fala assim, eu estou na mão de Deus. Fala com fé, fala com fé. Fala, missa, levanta a mão e fala, eu estou na mão de Deus. Eu estou na mão de Deus. Eu não estou na mão do homem, eu não estou na mão de Baal, eu não estou na mão de Azer, eu não estou na mão de fulano e de ciclano. Eu estou na mão de Deus. Deus é responsável por mim. Oh, glória a Deus. Deus é responsável por mim, pela minha saúde, pelo meu bem-estar, pelo meu vestir, pelo meu andar. Deus é responsável pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus pais. Deus é responsável pelo seu povo. Obrigado, Deus. Ele é o responsável. Obrigado, E ele estou tranquilo, estou na mão de Deus. Tchau, Estou na mão de vocês. Deus. Tchau, adoradores de Baal. Oh, Senhor maravilhoso. Tchau, ingratos. Aleluia, Senhor. Imagina, Elias, ó, Glória a tchauzinho para Deus. vocês. Vocês vão ver agora quem é Deus. É a palavra, irmãos. É verdade. É a palavra. Sabe por que muitos não aceitam a palavra? Por causa do conformalismo. Meu Deus. Aí não desce, né? Porque ela desce amarga, né? A pessoa não quer. Não quer. Ela quer o conformismo. Ela quer a facilidade. Ela quer o caminho largo. Onde ela pode fazer o que ela quer, falar o que ela quer, desejar o que ela quer. É Deus. Mas com Deus, andar com Deus é diferente. E Elias chega, é sustentado, não sai dali, fica ali exatamente onde Deus colocou. Porque às vezes a gente chega na biquinha que Deus deu ali, no riachinho, no fiozinho de água, a gente não se conforma, né, tio? A gente já fica ali, puxa vida, vou arrumar outra coisa, está muito pouco isso aqui, não é? Acho que vou arrumar outra coisa para mim. Eu quero algo maior. Mas o Senhor está dizendo, fica aí nesse pouquinho aí que eu te coloquei. Continua aí nesse pouquinho que eu te coloquei. Continua aí nesse riachinho, porque não vai faltar. Aleluia. Não vai faltar. Glória a Deus. É promessa de Deus, é palavra de Deus. Ele está dizendo, Daniel, não vai faltar. Não vai faltar. Joelma, não vai faltar. Oh, Senhor maravilhoso. Eu vou mandar. Quando é de manhã, o corvo bate, chega, assim, opa. Quando é à tarde, está lá a sua porção. Por que isso, meu Deus? Porque estamos nas mãos de Deus. Porque estamos guardados por Deus. Oh, Senhor. E Elias tomava daquela água fresquinha. Quem está na mão de Deus está tranquilo, irmãos. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco na hora que a gente sair dessa porta para fora. Eu não sei se eu amanheço amanhã. Você não sabe se você amanhece amanhã. Por isso que Deus está sempre nos alertando no santo altar, dizendo para nós: medite na minha lei, medite na minha palavra. Quem
mesma coisa é com a palavra, quando a gente não lê a palavra, irmão. Tudo que a gente ouve para nós é verdade. Tudo que a gente ouve, a gente come. Nossos irmãos foram assim. Se perderam de Deus assim. Não faz mal acender o incenso caseiro. Acende ele com mau saco. Aí você corre. Não faz mal você ir ali e fazer uma coisinha. Vai lá que ajuda também. Todo caminho leva a Deus. É assim, não é? Aí a pessoa, nós vamos nos perdendo de Deus. Ah, é? Todo caminho leva a Deus? É. Ok. Então eu vou. E vamos nos perdendo de Deus. Vamos nos distanciando de Deus. Mas, se nós formos como Elias, otimista, Elias, um pouco amigo, poucos amigos. Aquela pessoa que você olha na cara e fala, poucos amigos. A gente já olha e já sabe, poucos amigos. Mas ele tinha um poder dentro dele, enviado por Deus, que era incalculável, a ponto de enxergar o erro. Nós só não julgar, enxergar o erro. Nós temos que enxergar o erro, irmãos. Não julgar o erro do irmão ou de quem quer que seja, mas enxergar o que está acontecendo e não se conformar. Não beber desse cálice, irmão, que tem matado a muitos, tem deixado muitos de nós na beira do caminho, por beber esse cálice da conformação. Tudo eu me conformo. Mas o Senhor está dizendo, se você não se conformar, se eu não me conformar, Ele vai nos levar para a beira do ribeiro. Oh, glória! Irmão, pensa aí, igreja, a paz que era na beira daquele ribeirão. Só você e Deus. O que significa estar no deserto, Elias? O que significa estar? É você e Deus, irmãos. Aquela paz, né, irmão? Deus fala, né? A gente ouve. Deus vai nos ensinando. Deus vai dizendo, olha, esse pouquinho que eu te dei tá bom. Glória a Deus. Você não precisa mais do que isso. Aleluia. Obrigado. De manhã, não se preocupe que eu vou prover. Se você entrou preocupado na casa de Deus, se eu entrei, o Senhor está dizendo, não se preocupe, Ângela, eu vou prover. Não se preocupe, Vitor, eu vou prover. Não se preocupe, Juliano, eu vou prover. Mas o que significa isso? O Senhor acabou de falar agora há pouco, significa, eu estou nas mãos de Deus. É isso que significa. Significa estar nas mãos de Deus, Silvio. É isso que significa. Eu estou nas mãos de Deus. Ele vai fazer para mim o que ele achar melhor. E ele olha para Elias e diz, eu achei melhor você correr daí. Você abriu a boca e eu vou concretizar o que você falou. Foi Elias que concretizou? Foi Elias, igreja? Não. Ele apenas, vamos falar junto, ele apenas falou. Então abre a sua boca e fala. Fala, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai me abençoar em tal coisa. Senhor, em nome de Jesus, eu estou nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo a minha cura. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo a salvação da minha família. Senhor, em nome de Jesus, profetizo ao Filho do Homem. E o que é profetizar? Abrir a boca, né? Profetizar é abrir a boca. Profetizar é abrir a boca e falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou. É saber o que está falando, irmão. Você sabe o que você anda falando? Será que eu sei que eu ando falando por aí? Será que não é um monte de bobagem que sai da nossa boca? Uma bobageira só? E o que é que acontece, né? Abre a boca, sai aquela bobageira, não é, tio? Vai acontecer, não vai acontecer nada. Do jeito que está, vai ficar que nem Samaria, uma desgraça pura. É verdade. Ai, pastora, mas será que Deus é assim? Não tem que será, Deus é assim.
Se você não ouvir, é sempre que você não conhece. Mas se você conhecer Deus, se eu conhecer Deus, você sabe que é Deus. Agora, se você não conhecer Deus, é porque você bebeu o cálice do conformalismo e está fingindo ser aqui dentro. Mas o Senhor disse: não finja, porque eu arranco. A palavra do Senhor diz: o pecador, vamos. Não permanece na congregação do justo. Ai, meu filho. Não permanece. Não permanece. Tem que servir a Cristo. Tem que amar a Cristo. Tem que amar missões. Tem que amar almas. Tem que amar a palavra. E tem que odiar o conformalismo. Palavra forte, que diz odiar. Odiar. Vamos falar junto? Odiar. Eu odeio o conformalismo. Porque se eu não odiar, amanhã eu estou conformado também. Se eu não odiar, amanhã também eu estou lá dizendo, acendendo incenso. Não é, meu irmão? Eu estou lá amanhã também, ó. Ou se não, estou lá nas juninas da vida. Sim ou não é? Nas juninas da vida, o altar da adoração está cada dia mais distante. Quem está dizendo isso? A palavra. Cada dia, amanhã você vai ter que correr um pouco mais, vai ter que correr um pouco mais para chegar no altar de Deus. Cada dia que passa, irmã Conceição, o altar de Deus está ficando mais distante. Cada dia que passa, o Senhor diz que haverá fome, mas muita fome. Que fome? Fome da palavra de Deus. Fome. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra está cada dia mais distante. E a maioria não fala, eu falo em nome do Senhor Jesus Cristo, segundo a própria palavra dele. Porque ele diz na palavra dele: haverá fome, mas não de pão, mas da minha palavra. Palavra de vida, palavra de salvação, palavra de arrependimento, palavra me ensinando que eu não posso me conformar, palavra me ensinando que eu não posso viver duas vidas, uma lá fora e uma aqui dentro. Vai ficando distante, irmãos. E aí nós vamos ficando com cara de poucos amigos. Eu aprendi essa com Jesus hoje. Amei. Ótimo. Tenho poucos amigos. Glória a Deus. Porque enquanto houver vida em mim e em você, nós temos que trazer a palavra verdadeira. Nós temos que ter que nem o Tibista, Elias. Elias significa Deus é. É o significado do nome de Elias. Deus é. O que Deus é para você? Meu Deus. Significa Deus é. O que Deus é para você? O que Deus é para a sua vida? O que você está fazendo hoje aqui na casa de Deus? O que Deus é para você? O que Deus é dentro de você? Elias sabia quem Deus era na vida dele. Por isso que ele abriu a boca e profetizou. Se coloque de pé dizendo: Senhor, eu vou abrir a minha boca e eu vou falar. Eu vou falar, Senhor. Eu vou falar como Elias falou. Eu não vou beber esse cálice, meu Deus, do conformalismo. Mas eu vou andar segundo a tua palavra, segundo a tua lei, segundo a tua graça, segundo o teu poder. Elias ali na beira daquele ribeirinho, um fiozinho de água, aos meus olhos parece nada, né, vida? Mas o Senhor diz: é um mar que eu estou te dando. Amor, irmã, assim te diz o Senhor: receba honra. Honra. Porque feliz é o que bebe na beira do ribeirinho. Assim te diz o Senhor: honra. E eu jamais esqueci, diz o Senhor. Jamais. Sabe por que Deus te trouxe de volta à vida? Porque Deus ama o toque desse cantor. Porque Deus lembra de você quando nós começamos
você olhava para o chão e louvava a Deus e Ele curava. Ele está dizendo: eu lembro de você nessa época. Não se dobre e não se conforme. Apenas se mantenha, diz o Senhor. Aleluia. Ele estava aqui na letra do hino. Viu, para não voar no fundo de um quintal, aonde não era uma igreja, era só um voto. Eu estava simplesmente agradecendo a Deus pela minha cura, e Deus estava dizendo: ótimo que você está me agradecendo. E quando você me agradece pela sua cura, Ele diz: eu estou formando uma igreja onde eu vou salvar, vou libertar, almas vão se chegar a mim. Sabe o que Ele disse naquele dia? Eu tenho um João para salvar. Eu tenho um Pedro para salvar, eu tenho um Alex para salvar, eu tenho uma Ângela para salvar, eu tenho uma Michele para salvar. Palavra de Deus. Isso está na mão de Deus, irmãos. Deus vai guiando. Deus vai guiando. Eu tenho um Emerson para salvar. Eu tenho um Misael, um jovem, e eu preciso salvar esse Misael. Aleluia. Eu tenho um Tiago Obrigado, que insiste nas voltinhas dele, né, tio? O altar revela ou não? Levanta a mão. O altar revela? Revela. Mas eu amo o Tiago. E logo ele vai deixar de dar essas voltinhas dele. Porque ele dá as voltinhas dele e chega aqui a palavra dele. Não se conforma com o Tiago. Tiago, fique firme na casa de Deus. Esse é o Deus de Elias, irmãos. O Deus de Elias é aquele Deus que não gosta, Ele odeia o conformismo. Odeia. Tem a palavra ordem na Bíblia, viu? Não vou falar onde quer você ler, né? Você procura lá, você vai achar. Esse é o Deus de Elias, o Deus a qual na presença nós estamos aqui nessa casa, aonde Ele salvou a minha família, aonde eu passei em 94 por essas portas, simbolicamente, que não era essa porta. Obrigado. Mas foi por aqui, irmã Délia, que Ele me conduziu, eu e a minha casa. E quando eu passei por essas portas, evangelizada por alguém, discipulada por alguém, por um Elias, foi que Ele me salvou da escuridão do pecado e da podridão. E disse para mim: ele diz: nunca mais, ouça, nunca mais se conforme com o mundo lá fora. Esse é o Deus na qual você está presente. Esse é o Deus que está dizendo: Eliseu, deixa eu te falar uma coisa, continua bebendo aí nesse ribeirinho, continua bebendo, de manhã eu mando um corvo, à tarde eu mando um corvo, continua, porque você vai sustentar muitos dessa maneira. Esse é o Deus que nós servimos. Eu sei o Deus que eu sirvo. Nós temos que ter certeza disso. Parece uma palavra orgulhosa, eu falei: não, sou você, um orgulho, mas não é. É
igual ao de Deus. Não vou dizer, meu filho, eu creio nisso. Porque a palavra que Deus trouxe para nós diz que ele estava disposto a obedecer. Ele estava disposto a se entregar. E só tem um coração semelhante ao de Deus que está disposto. 2 pontos. Deus falou comigo em toda a palavra, eu creio que você também. Mas 2 pontos foi muito forte para mim. E eu resumi a palavra nesses 2 pontos. Não. Primeiro, abre a boca, que aí Deus faz. Segundo ponto, pastorÉrcio, eu estou nas mãos de Deus. Onde Ele me levar, será o melhor lugar do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Aonde Deus te levar e aonde Deus me levar, será o melhor lugar do mundo. Guarda essa palavra. Oh, Senhor. Por que eu estou aqui? Você olha e lembra dessa palavra. No melhor lugar do mundo. Por quê? Porque eu estou onde Deus quer que eu esteja. Eu recebo essa palavra no frente. Amém. Amém. Eu agradeço, igreja, em nome de Jesus. Senhor, que te amo, Senhor. Amém? Pode aplaudir o nome do Senhor. Quem recebe essa palavra? Amém. Palavra transformadora. Quem foi revelado aqui nessa manhã? Oh, meu Pai. Nós possamos ver o coração igual ao dele. Que nós possamos sair daqui tendo a ciência de que nós estamos na mão de Deus. Assim como Elias foi cuidado no deserto, eu e você também podemos ser cuidados por Deus. Amém? Já pega na mão da sua família em nome de Jesus. Oh, glória. Hoje é o culto da família. E assim como o Senhor cuidou de Elias lá no ribeiro de Querite, no deserto, o Senhor cuida de mim e Ele cuida de você. Aleluia, Jesus. Maravilhoso eternamente. Minha paz, Senhor, Salvador Jesus Cristo, Nazaré. Queremos dobrar o leite e agradecer o teu nome. Pela tua glória, Senhor, em nossas vidas.
Olha isso aqui. Olha essa gravata dourada. Isso aqui nem Salomão, com toda a sua glória, teve. Isso aqui é só ele e o pastor Laércio que teve. Grife japonesa. Grife japonesa. Conhece? Que ideia. Mas, Senhor, igreja. Amém. Domingo passado, cheguei um pouco até atrasado na igreja, porque eu tava com muita dor de cabeça. Eu não ia vir. Deus tocou em mim e eu vim. Aí, quando chegou aqui, eu tava com muita, eu não aguentei. Sentei ali e aí, quando eu levantei, na hora do culto da família, me curou do nada. É você, irmão. Tá vendo? Tô com uma dor de cabeça. Eu não ia vir, mas se eu me tocou, eu vou. E o Senhor nos ensinou algo tão lindo hoje. Glória a Deus. Uma coisa não, várias. Primeiro, não podemos nos conformar. Que este veneno é esteja fora da nossa Em vida. nome de Jesus. Aprendemos que o nosso Deus é um Deus que se antecipa. Ele olha para ele e fala: eu não vou enviar quando você chegar lá, eu já enviei. Ele se antecipou na minha vida e na sua vida, por isso que você está aqui hoje. Aprendemos que nós estamos na mão dele. Aprendemos que mesmo no deserto, Emerson, ele vai cuidar de nós. É no deserto que ele cuida de nós. É no deserto que ele vai deixar a provisão para nós. E depois de um culto glorioso como esse, a pergunta é que não quer calar. Irmão João, domingo passado o senhor sabe que o irmão Sansão passou o cadeado pro irmão. Então, Obrigado, Senhor. obrigado, Aleluia. depois de um culto glorioso como esse, a pergunta que não quer calar, João Pedro, acaba aqui? Não! Tá fraco, né? Ai, mas muito forte. Não, dá forma aí, tá bom, Tá bem fraco. Tá bem, tá bem fraco. Acaba aqui? Não! Ficou bom? Melhorou. Então me melhorou. Agora ele me fala, meu João, o culto continua onde? Lá em casa! Deus sempre vai fazer o sobrenatural nas nossas vidas, irmãos. Como Ele fez na vida de Elias, Ele faz na nossa vida também. O ribeiro era natural, né? O rio está ali. Mas o porco, levando alimento de manhã e à tarde, isso é o sobrenatural de Deus. Então nós não temos que se preocupar com nada, não. O sobrenatural de Deus está se manifestando na nossa vida a cada dia. Deus está enviando o corvo aí, na minha vida e na sua vida. Ainda que, né? Você fala assim, mas cabe saco de 100 quilos, 200 quilos no bico do corvo? Cabe. Porque o poder é de Deus. E quem sustenta o corvo para chegar até nós é Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terça-feira. Oh, glória. Recebeu essa unção maravilhosa da parte do Pai. Terça-feira temos aqui o culto de ensinamento da palavra do Senhor, né? E na quarta-feira tem a oração de dia pelo nosso irmão Pedro às 8 horas da noite. Então venhamos para a oração, porque é a oração que vai fazer você viver o sobrenatural de Deus. Porque sem oração você vai viver só o natural. E ainda você vai falar assim, eu me conformei com tantas coisas. Mas quem vive no sobrenatural está sempre vendo a manifestação da glória do Senhor. Então venha para a oração na quarta-feira. Na quinta-feira também, né, fomos convidados para estar pregando na igreja, na Pousada da Esperança, na quinta-feira às 8 horas da noite. Então os irmãos, quem quiser, a gente vai estar colocando o endereço lá, porque vai ser uma semana, né, de sobrenatural de Deus. E se você quiser que continue vivendo esse sobrenatural, aonde o Senhor nos enviar, né, Deus vai realizar. Obrigado, Pai. No pão de mel. Pão de mel.
Meu Deus! A nossa mangueira está dizendo que também tem pão de mel com crentismo. Não, o crentismo acabou. Acabou o crentismo? Ah, amém. Glória a Deus. Tem de coco e de doce de leite. Doce de leite, mas é bênção sem medida, amém, irmãos? Depois os irmãos passam ali, né? E levam lá 2 ou 3 ou meia dúzia, porque são bênçãos na obra do Senhor. Nós vemos aí que está sendo aí já elaborado a compra, né? Já foi comprado o retroprojetor, já foi comprado o tablet, agora já está sendo preparada aí a tela, as câmeras, né? O nosso irmão José que está em trabalho, né? Está no trabalho, então por isso que ele não está aqui, mas ele falou que assim que tiver a oportunidade já vai vir começar a preparar para fazer a montagem, para poder montar e deixar mais fácil para a gente poder acompanhar os hinos. Então tudo esses produtos que são vendáveis aqui é para aplicar na obra do Senhor Jesus. E que Deus continue abençoando a vida dos irmãos sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E domingo, às 9 horas da manhã, o culto da família do Senhor. Amém? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai em paz e o Senhor te acompanhe.